Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho, a direção geral é do pastor Galdino Júnior. Nosso convidado de hoje, você já sabe, ele é alguém muito especial dentro do cenário político, é um dos vereadores mais atuantes e importantes para nós evangélicos. Ele tem feito um trabalho maravilhoso também para os autistas. Ele é pastor, foi líder de jovens dos maiores eventos do nosso Brasil, fundador e presidente da Igreja Família Global Church. Estou tendo a honra e o prazer de receber aqui o nosso querido vereador Rinaldi de Gílio. Uma salva de palmas aí, galera, por Aê! favor. Isso aí, Fábio, querido. Estou muito feliz de estar aqui, agradecendo o nosso presidente geral, o pastor Galdino, e também a você que, com essa simpatia aí, tem Obrigado. chegado em milhares de corações e vidas. Então, ter esse selo da AdsaCast não é para qualquer um, não. Estou tremendo na base aqui. Que isso, pastor, você é muito querido, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre igreja, ministério, política, algumas coisas que estão acontecendo aí dentro do cenário internacional também, e claro, assuntos polêmicos, porque eu sei que o senhor gosta de polêmica. Gostar eu não gosto, mas elas me É perseguem, né? É necessário, né? necessário se manifestar, né? Sim, é verdade. Bom, antes da gente dar início aqui às perguntas, eu quero falar sobre a Work Motors, que é a patrocinadora aqui do nosso podcast. Você que deseja comprar o seu carro, trocar o seu veículo, fazer um financiamento, entre em contato com a Work Motors, é a loja do nosso irmão Jefferson. Eles têm tanto carros populares quanto também carro de luxo, para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Então entre em contato, vai estar passando aqui na descrição, no rodapé, o site, as redes sociais. É uma loja de confiança e com certeza você vai ser abençoado. Viu, vereador? Quando você quiser trocar de carro, o Work Motors aí é uma boa opção. Vamos para cima, vamos visitar o Work Motors. Isso, é isso aí. Vereador, nós já estamos aí em campanha, né? Já deu o start aí para a campanha. E como é que está a expectativa para o senhor para 2024? Olha, nós já passamos pela convenção do partido, né? Hoje eu faço parte do União e a gente já passou, fomos homologados e agora aguardando aí o tempo para poder só falar um pouquinho daquilo que a gente já fez, né? É um tempo de muito trabalho que nós temos aqui em São Paulo. Então, para nós, a gente está confiante sempre de que o povo paulistano é um povo trabalhador, bom, esforçado e que reconhece o trabalho daqueles que são, que representam para valer com credibilidade. Então, a gente está muito feliz e estamos desejosos aí de logo, logo mais aí começando a campanha. O senhor é conservador e da direita, né? Eu falo assim que na verdade é assim, quem começa com o extremismo, acaba você tendo que, para não empinar a carroça, tem que puxar para o outro lado, né? Uhum. Mas eu sempre sou a favor da moderação. Eu acho que a política se faz com moderação, conversação, mas ultimamente a gente vê um extremismo tão grande para a esquerda, mudando gêneros e outras coisas mais, que a gente acaba se posicionando também do outro lado, né? Então, na economia, vamos dizer assim, eu sou liberal, mas mais conservador nos princípios. E o senhor nasceu no berço evangélico? Como é que foi esse momento de encontro com Deus? Então, a minha mãe, ela era líder de mulheres, das irmãs, né? Na época chamava senhoras, né? Aham. Naquela época, já há 50 anos atrás. E quando eu nasci, minha mãe me pôs no cestinho e me levou para o culto das irmãs, né? Uhum. Então, aí eu já fui me familiarizando. Com 5 anos de idade, minha mãe fala: vai homenagear o papai no dia do pastor, você vai ler o Salmo 23, o Salmo do pastor. E eu não Aham. sabia ler, a gente tava aprendendo a ler. Eu comecei a pegar o Senhor e ela me ajudando do lado. Então, a minha mãe que me projetou praticamente, claro que sempre tendo um exemplo do meu pai, mas eu cresci e no caminho do Senhor. Que maravilha. Eu fiz essas perguntas logo no início para você que está assistindo a gente entender mais ou menos por onde que a gente vai aqui no nosso podcast. Como eu falei, o pastor Rinaldi de Gílio, ele é líder de igreja, presidente e também
vereador pela cidade de São Paulo e candidato. Então já iniciei assim com essas perguntas básicas para você ver que ele realmente é um homem de Deus, que tem uma base familiar sólida e representa boa parte dos evangélicos aqui em São Paulo. Eu estou aqui com algumas informações aqui do nosso vereador. Ó, Rinaldi César de Gílio nasceu dia 24 de abril de 1975 em São Paulo. É pastor desde os 16 anos de idade e é formado em Direito pela Universidade Brás Cubas. Foi secretário estadual de Comunicação da Igreja do Evangelho Quadrangular, secretário nacional da Juventude da Quadrangular e um dos fundadores da Quadrangular Família Global. É idealizador do movimento Inconformados, que reuniu 20 mil jovens, sendo considerada uma das maiores conferências cristãs do mundo. Com uma presença marcante e influente nas redes sociais, é muito mais do que um simples vereador. Com uma base de seguidores que ultrapassa os 200 mil, ele se destaca como uma figura política moderna e conectada com os anseios da população. Sua plataforma digital não apenas serve como um canal de comunicação, mas também como um espaço de interação direta com seus eleitores e cidadãos interessados em sua atuação. Como vereador cristão, integrante da bancada cristã, conquistou espaço para a música gospel na programação cultural da cidade de São Paulo, com destaque para o palco exclusivo e inédito para a música cristã nas edições 2018 e 2019, e a aprovação de projetos para ajudar as igrejas, como a Lei da Anistia e o Programa de Parcelamento Incentivado, que é o PPI. Vereador, o senhor é cristão e é de direita. Tem vereadores que é cristão e é canhota? Eu falo o seguinte, quem que populariza a direita e esquerda são as narrativas, né? Certo. O pastor Galdino fala que não existe de direita e de esquerda, nós somos do alto, nós Uhum. somos do céu. Então a gente vê às vezes extremismo e coisas ruins dos dois lados. E também nós vemos coisas boas às vezes dos dois lados. Então eu acho que a gente tem que sempre consultar Deus. Eu falo que eu puxo mais para a direita, justamente pelo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um. Eu acho que o parlamentar tem que ser centrado, mas hoje eu posso me considerar uma pessoa de direita por, por garantir alguns princípios principais que têm sido ignorados na nossa nação. A gente viu o bolsonarismo, né, muito grande na nação, muita gente acabou entrando aí nessa fatia, né, sou do Bolsonaro, ganho a eleição, entro ali, mas infelizmente a gente vê que a perseguição com o Bolsonaro, depois que ele saiu da cadeira presidencial, foi Con- chegando, né, algo Continuou, continuou que era algo continuou. que todo mundo sabia que ia acontecer, ao ponto de agora ele não poder ser eleito. O senhor acha que o Bolsonaro vai perder força de acordo com os anos? Eu falo assim que foi o Bolsonaro que ele adotou a nossa pauta. Qual é a nossa pauta? É a pauta da igreja. Então, é a pauta que nós temos. Então, ele acabou adotando. Então, se o Bolsonaro ele continuar adotando uma pauta mais conservadora, eu tenho certeza que ele vai continuar tendo posicionamento crescente, porque essa pauta de esquerda é uma pauta, é uma falácia, né? Um grande engodo, engano, e vem destruir famílias, vem destruir o indivíduo como pessoa, em tudo em nome do progressismo. Então, eu acho que se o Bolsonaro ele continuar mantendo essa pauta conservadora, com toda certeza ele vai continuar firme, porque é ele que está copiando a pauta que é aquela que a gente segue. E quais são os projetos que o senhor está desenvolvendo, para esse ano de eleição? Você fala projetos de É leis? projetos que o senhor já vem desenvolvendo. Ô Fábio, eu tenho 410 projetos de lei. Desses 410, eu consegui aprovar 145. Boa. Então, eu tenho sido muito atuante no parlamento. Inclusive, eu estava numa igreja e uma pessoa que estava assistindo o culto, ela levantou para saber se eu tinha faltas ou não, né? Ela descobriu que eu não tinha falta, né? Nem nas comissões, nem nas sessões.
E ela falou assim: você não tem falta nenhuma, assustada. Eu falei: eu não sabia que eu não tinha faltado, né? Que a gente leva o trabalho a Sim. sério, né? Então a gente tem feito, só das 145 leis, 13 foram em prol dos autistas. Então, a gente tem hoje uma vertente no nosso gabinete, no nosso mandato, que é cuidar das pessoas vulneráveis, autistas, doenças raras, tumor dismoide, distonia, esquizofrenia. Agora, estando junto também com pessoas que são mutiladas. Então, a gente tem feito esse trabalho em favor de pessoas que são vulneráveis, procurado levar políticas públicas para eles e transformar as leis para que elas sejam efetivadas, né? Então são algumas leis aprovadas. Na área de obesos mórbidos também, então, ou seja, está bem diversificado um pouquinho o nosso trabalho durante esse mandato. Essa questão da ministério inclusivo nas igrejas, isso é um projeto muito fantástico, porque graças a Deus as igrejas têm aberto os olhos, como por exemplo para os surdos, e aí alguns ministérios como o senhor falou, e essa aqui que é da a cartilha da igreja típica, vamos construir um ministério inclusivo, isso é muito importante para as igrejas, porque como o senhor falou das crianças que são autistas, né, elas têm que ter um local adequado para elas, porque elas são muito sensíveis a Sim, pessoas, ao som, né. sim. Uma das leis que eu consegui aprovar é a sessão adaptada para os autistas no cinema, Boa. fazendo a inclusão das crianças na sétima arte, né? Já nas igrejas, o meu papel é orientar os pastores, porque quando uma família descobre que o filho ele é autista, a mãe ela entra em luto. Acontece 80% de divórcio e eles não sabem o que fazer. E uma criança, quanto vale para nós que somos pastores e conhecedores da palavra, quanto que vale a vida de um autista, a alma de um autista? Ela vale igual. Jesus morreu por todos. Então, cabe a nós darmos o suporte necessário, não só para a criança, mas para a mãe, e a igreja precisa abraçar e orientar. Então, lá na igreja que eu faço parte, eu tenho 9 autistas, e é muito comum eles subirem no púlpito, correr no púlpito, e às vezes um deles, um dia ele parou e começou a olhar para o LED e ficou calibrando, né? Como se estivesse contando os dedos assim, ele ficou calibrando, aí passou aquele momento de euforia ou de estresse, ele parou, olhou para a mãe e saiu do púlpito, né? Já uma outra autista, ela foi e ela queria falar no microfone. E quando eu dei o microfone para ela, ela falou: Jesus, eu te amo, Glória a Deus. né? Então, eu acho que toda igreja ela tem que ter uma plaquinha identificando, preparar o diaconato, os voluntários da igreja, identificar com um cordãozinho a criança. Às vezes ela está no momento do estresse e as pessoas que não entendem acham que é um momento de birra, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho especial, criar uma sala, aquela sala, como que chama, Lua? Sensorial, criar uma sala sensorial para as crianças, que na minha igreja já estou procurando um espaço para criar uma sala sensorial. Então eu acho que a igreja ela tem que ser inclusiva e essa é a verdadeira inclusão. Parabéns, parabéns, porque essa é uma iniciativa que não vai só, eh, abranger quem já está dentro da igreja, quanto pessoas que não são da igreja. Sim, Como o senhor falou do cinema, e as pessoas que têm filho autista, às vezes nem frequentam ambientes como esse, né, com muita gente, com muito som, por causa dos filhos. sim, Sabendo que a igreja é adaptada para receber essas pessoas, é algo que vale a pena, né. sim, verdade. É um trabalho maravilhoso. O senhor falou sobre igreja inclusiva. O que é igreja inclusiva para o senhor? Entra nessa questão da homossexualidade? Não, eu digo que a gente tem que incluir as pessoas menos favorecidas, pessoas que são doentes, as pessoas que não enxergam, não ouvem. Então, a gente tem que incluir os doentes. E a questão do gênero sexual, do desejo sexual de cada pessoa,
Eu não creio que a igreja tem que se adaptar a isso, e sim às verdadeiras necessidades da pessoa. Mas eles se consideram como igreja inclusiva, na visão do senhor não Não, a são? verdadeira inclusão é aquela que você inclui, como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela não podia, por ela ter a hemorragia constante, ela não podia estar no meio da sociedade. Provavelmente ela tinha sido banida da sua casa, porque naquela época uma pessoa que ela tinha menstruação contínua, ela era tido como amaldiçoada, uma pessoa é, doente, e por isso que Jesus falou filha. Jesus chama ela de filha, né? Então Jesus cura a alma dela e também cura o corpo dela. Então a verdadeira inclusão é essa, né? Eu digo que todos precisam de amor, de carinho, de respeito, inclusive aqueles que do movimento LGBTQIA+, merecem respeito e amor também da mesma maneira. Mas a verdadeira inclusão é essa, para as pessoas vulneráveis fisicamente. Como que é o relacionamento com o senhor com os outros vereadores Ó, que tem esse estilo de ideologia? Olha, eu converso com todo mundo. Eu acho que um político ele tem que conversar desde a extrema esquerda, que é o PSOL, depois o PT, até os de direita, de centro. A gente tem que conversar. Então eu defendo, por exemplo, a liberdade religiosa, liberdade de culto. E eu quero fazer uma pergunta aqui: se algum vereador do PSOL assina algum título, alguma honraria que eu faço para um pastor. E aí você pergunta se eu assinaria um título ou uma honraria para alguém de outra religião. É claro que sim, porque se eu luto pelo meu direito de culto, de religião, eu tenho que respeitar o direito de culto, de religião do outro. Então eu seria totalmente incoerente. Então a gente conversa, apesar de ser um relacionamento muito difícil, eu procurado conversar com ele sim. Pastor, existe alguma perseguição entre, esses políticos ou o senhor por ser Claro, por ser evangélico? claro, existe uma perseguição nítida. Vou dar alguns exemplos para você. Eu tentei colocar uma honraria para uma mulher cristã de direita e fizeram de tudo para impedir. Eu tentei fazer no caso da Michele Bolsonaro, por ela ter o trabalho com surdos, com os autistas, com as pessoas vulneráveis, por ela ser uma mulher e ser cristã, eles trabalharam para impedir de todas as formas. Também um pastor, André Valadão, tentaram impedir e entraram, em ambos os casos, houve uma perseguição que um tentou com o PL para caçar o São projeto de lei de honraria, PDL, e o outro para caçar o meu mandato por causa disso. Agora, isso não é perseguição? Isso é uma perseguição velada, porque eu tenho meus ideais e porque eu tenho a minha fé e a minha crença. E eu não entrei com pedido de cassação nenhuma deles, né? Então eles querem o direito deles, mas não aceitam o direito nosso, que é do povo cristão. Então nós temos direito. E eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo, nós temos que lutar mesmo o bom combate da fé. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo. algumas pessoas que se dizem ser cristãos, eles apoiam, né. Nós temos até alguns pastores de mídia famosos, né. Não sei nem se eu posso citar nomes aqui, mas acho que eu não vou citar não, por questão ética, mas alguns, né, que defendem, a esquerda ou alguns políticos, né. Eh, e quando se fala sobre essa questão de honrar ou algum projeto, como é que o senhor acha que fica a mente deles? Porque eles são evangélicos. Aí o senhor trabalha para toda a população de São Paulo e de repente o senhor quer fazer algo que, como o senhor falou aqui, desse projeto aqui dessa cartilha da igreja atípica, esse projeto de honraria e eles veem que essas próprias pessoas que eles apoiam estão sendo contra. Como é que você acha que fica na mente deles? Ou eles não enxergam isso? Eles não veem Eu isso? acho que eles não enxergam, a ideologia deles cegam a tal ponto que eles não discutem ideias, eles discutem pessoas. Então, por exemplo,
tudo que vier do vereador Rinaldo nós vamos votar contra. Então, e pode sair alguma coisa boa de um vereador, uma vereadora do PSOL, a gente pode chegar numa algum projeto bom que seja em comum, né? É difícil isso, mas pode sair alguma coisa boa. E só que eles já rotulam nós como inimigos e já votam contra. Não importa o que eu for votar, eles já registram voto contra. Então é uma perseguição muito grande. E eu tenho uma notícia para você, Hum, vai piorar, meu Deus. vai piorar. Por isso que o hino da harpa que fala os guerreiros se preparam, a gente tem que se preparar pelo bom combate da fé, porque nós vamos chegar um dia em que você já está vendo nas Olimpíadas, né? Sim, Você não pode expressar a sua fé de jeito nenhum. Agora, se for para ridicularizar a fé, como a mesa da Santa Ceia, que foi ridicularizada, vilipendiada, então nós não podemos nos manifestar, mas eles podem menosprezar e vilipendiar a nossa fé. Então vai piorar um pouquinho. foi bom o senhor tocar nesse assunto, que eu ia até falar sobre isso, na abertura das Olimpíadas houve essa, vou dizer, manifestação, falta de respeito com ele, que era um cenário que era do quadro lá do Leonardo da Vinci, que depois falaram que não era o quadro, mas aí fizeram a comparação, não, realmente era. E aí logo em seguida teve uma atleta do Brasil, skatista, que ela recebeu, Raíssa, né? Raíssa, que ela fez o sinal de Libras, ali falando de Deus, e ela recebeu depois o comunicado da advertência. E isso também é uma perseguição. Claro que é uma perseguição velada, clara, né? O Medina, ele levantou o dedinho assim, né? Então, quer dizer, a gente não pode. Mas eu creio assim que o nosso testemunho, eu acho que a gente não precisa simplesmente pregar. Só o nosso testemunho já arrasta, né? Uma boa imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu luto para que a gente possa continuar falando e expressando a nossa fé aonde quer que seja. Eu já orei no parlamento, eu já falei da minha fé no parlamento, já citei a Bíblia no parlamento, mas eles querem simplesmente banir tudo aquilo que remete à base judaico-cristã familiar. Então é muito triste o tempo que nós estamos vivendo. Com tudo isso que o senhor falou aqui a respeito do que aconteceu nas Olimpíadas em Paris, que tem acontecido aqui no Brasil e principalmente no estado de São Paulo, ainda assim tem pessoas na igreja que acham que a igreja não deve se misturar com a política. Sabe, Fábio, um dia eu falei para um amigo e eu disse assim para ele: a minha família não sabe o que eu passo dentro da Câmara. A minha igreja, que eu faço parte, não sabe que eu passo dentro da Câmara. E às vezes a gente esboça pouca coisa, mas a verdadeira batalha. E eu posso dizer para você que a gente não vive só de luta, a gente vê milagres acontecendo, até mesmo no parlamento. Coisas difíceis, impossíveis de acontecerem, serem feitas pela mão de Deus, inclusive no parlamento. Então, sabe qual é o maior mal? É quem não gosta de política ser governado por quem ama política. Então a igreja se ausentou do debate político há muito tempo. Já dizia a parábola de Jotão, né, que as árvores do campo se reuniram e foram buscar um representante. Foram falar com a videira: você tem um fruto maravilhoso, faz o vinho, né? Reine sobre nós. Ela: não, eu vou deixar o meu fruto para reinar sobre vocês. Foram na oliveira: olha, você tem o azeite que agrada tanto a Deus, reine sobre nós. Então ela foi sobre algumas árvores e ninguém queria, todos estavam se omitindo do debate político. Aí foram para o espinheiro: reine sobre nós. Ele falou: eu reinarei. E saiu fogo do espinheiro e queimou todas as árvores do bosque. E essa parábola de Jotão foi simplesmente isso, a omissão do debate político. Assim como a igreja é o lugar de transformação do indivíduo, a política é o meio de transformação social. A gente não consegue transformar a sociedade ou uma região se não for por meio da política. Então a igreja ela tem que se envolver
nos conselhos de segurança, no conselho de saúde, no conselho tutelar, no conselho participativo, e opinar e dar palpite e buscar pela paz da cidade. O Senhor fala para nós orarmos pela paz, porque na paz do Senhor, na paz da cidade, nós também teremos a paz. E quando a gente fala assim de igreja, na verdade são pessoas que frequentam a igreja, que têm os ensinamentos da base de Cristo. Porque a igreja em si, ela não tem, como o pastor Galdino fala, a igreja não precisa que ninguém a defenda, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o Eu falo, eu CNPJ. falo assim, Fábio, Ah, que a igreja não precisa do Estado, mas o Estado precisa da igreja. uhum, Por quê? Porque a igreja chega onde o Estado não chega. sim. Então a igreja chega no momento do luto, no momento da fome, no momento da drogadição. Eu não sei se você sabe como que era se encontrasse um cadáver antigamente, estou falando isso há muitos anos atrás, há milênios atrás. Quem que era o responsável por esse corpo encontrado? Você sabe disso? Não. Não tinha delegacia de polícia. Eles procuravam o sacerdote da cidade mais próxima. Então eles viam aonde aquele corpo estava e procurava o sacerdote da cidade mais próxima. Então ali precisaria ter justiça, né? Então aqueles que servem a Deus, eles têm que buscar paz, justiça e alegria, que são os princípios do reino de Deus. Então, por isso que a Bíblia fala, quando o justo governa, o povo se alegra. Então, um jovem perguntou para mim, como que eu posso me envolver na política? Eu falo, olha, procure um conselho, né? Não quer dizer que vai ser fácil, vai ser que você vai travar uma guerra constante. Um conselho de saúde, por exemplo, ser um conselheiro de saúde, você vai brigar por mais saúde. Você ser um conselheiro de segurança, do CONSEG, você vai procurar justiça, segurança. O conselho participativo, você vai dar palpites nas habitações de interesse social. Você vai poder dar o seu palpite aonde colocar os recursos que é mandado para a subprefeitura. Então, a igreja, ela há muito tempo se omitiu do debate político porque achava que era do diabo. E o diabo, ele vai ser senhor daquilo que você entregar para ele. Uhum. Por isso que Jesus disse para Pedro assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Ou seja, nós temos que avançar a tal ponto de mandar as malignidades da boca, da porta do inferno para dentro do inferno. Sim. Não permitir que avance, né? Mas que recue, né? Recuem, recuem. E a política a gente sabe que existe é o poder, né? E o adversário ele gosta do poder, né? O que ele oferece para Jesus no alto do monte? Poder, né? Ele oferece poder, ó, todo. Poder, satisfação, Exatamente. comida. Então a gente sabe que o adversário ele se aproveita disso. Por isso que é importante ter homens e mulheres de Deus que lutam pelos valores do cristão, que é a família, contra o aborto, né? E quando a gente fala cristão, não é só evangélicos, não, porque hoje eu percebo que existe uma união entre católicos e evangélicos, porque a gente observa que existe uma força contrária tão grande que o que não existia há muito tempo começou a existir através da política, que é essa união entre evangélicos e católicos. É isso aí. Eu falo assim que Jesus, quando ele fala as 7 igrejas do Apocalipse, Jesus chama os vencedores. Tem a igreja que tem os seus problemas, os seus pecados, as suas falhas, mas Jesus fala, aquele que vencer esses pecados, as suas falhas, e se manter fiel a mim, aí ele faz uma promessa. Fala para a igreja de Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Éfeso, todas as 7 igrejas, ele fala. Então Jesus chama os vencedores, né? Então eu não posso julgar a igreja pela a parede da igreja ou pela o rito que a igreja. Eu tenho que ver se ela vai vencer, se ela vai ser uma vencedora ou não, e vai ser fiel, vai combater o bom combate, terminar a carreira fiel em Jesus. Que benção, que maravilha. Pessoal, estamos recebendo aqui o nosso querido vereador Rinaldi Digílio, e ele que é vereador pela cidade de São Paulo, segundo mandato, né?
segundo mandato? segundo mandato. Segundo mandato. E ele tem uma história muito legal na política e também na história da igreja, né? A gente estava até conversando aqui fora do ar sobre a banda CUSM, né? Essa risadinha Que eu sua aí, acompanho. lá vem, lá Porque é o vem. seguinte, política, eu não sou muito dentro da política, não, para ser bem sincero. Eu fico até meio perdido, porque eu acompanho o Rinaldi nas redes sociais, mas assim, tem gente que gosta da política, mas eu sei dos meus valores, eu sei dos meus princípios. Nós somos muito bem instruídos na nossa igreja pelo pastor Galdino Júnior, através dos painéis da cidadania, que a gente vai falar sobre isso também. Mas como eu sou do rádio, eu sou da música, eu sou da galera, né, Isso é da da arte, mídia, da arte, isso é então... da esquerda. Não, é direita. E então, quando eu falo assim dessa área de igreja, de música, assim, eu fico mais à vontade, mas eu quis falar da banda Acúsimo porque é uma banda que marcou a minha vida, eu cresci ouvindo, e aí o senhor é dessa época aí que o seu irmão cantava na banda, né? Eu fiz parte da Fez banda parte da Cusme, banda. eu fui expulso da banda É? Cusme, Por quê? Quer saber por que que eu fui expulso da banda? Bom, quem é o líder da banda é meu irmão, né? Aham, E eu toquei percussão, toquei saxofone, né? aham. E aí eu falo que Deus usou meu irmão para despertar o meu propósito, porque eu não tinha paciência para ensaiar e eu perdia a concentração, o foco no ensaio, e aí ele me pôs para, falou, ó, melhor você ir procurar outra coisa, e eu fui me tornar um obreiro. Então com 16 anos eu fiz teologia, me tornei um obreiro, um auxiliar de pastor com 16 anos de idade, e aí eu falei, eu quero a palavra. Tentei ser diácono na época, e aí o diretor do diaconato falou assim, você não pode ser diácono solteiro, você é muito jovem. E aí eu fui estudar e me tornei um obreiro, e aí eu me emancipei, civilmente falando, para mim ser elevado na convenção a obreiro, que é um auxiliar de pastor, que para mim foi uma das maiores conquistas da minha vida, em importância, depois claro, da escolha da minha mulher, né, da Sim. minha esposa, que é a melhor decisão da minha vida. E, e aí e aí eu me tornei pastor e fui crescendo, crescendo, crescendo. Então eu falo que o meu irmão, mais a banda Cusme é a banda do coração. Que legal. E vocês da família sempre foram envolvidos com a música? Então, a minha irmã mais velha toca teclado, ela é pastora hoje. Meu irmão tocava bateria e canta, mais de 10 CDs gravados. E eu tocava, mas eu acabei puxando Esse outro a lado. liderança, né? Aham. Eu desenvolvi muito a liderança de pessoas. Eu falo que a liderança desenvolve no serviço e no trabalho. Quem serve mais acaba despontando mais. Quem resolve mais problema acaba sendo Sim. mais solicitado. Então, e você acaba tendo um valor mais destacado pelos problemas que você resolve. Então, foi assim que Deus foi me forjando. E o pai do senhor foi um desbravador da igreja. Ah, meu pai está com 81 anos, ele prega todo domingo, ele tem aquele temperamento colérico, né? E ele tem aquele dom de admoestação. E ele me forjou nesses anos todos. Então, se eu sou alguma coisa, eu sou um pouco do trabalho dele ao longo desses anos todos, a seriedade dele. Então, só que hoje eu sou o pastor que presido a igreja, e ele continua firme, pregando o mesmo evangelho Sem mudar uma sem vírgula. mudar uma vírgula. Essa base da família sacerdotal é muito importante para quando o senhor entra na política, né? Porque eu acredito que, assim como em qualquer esfera da sociedade, que muitas pessoas entram com boas intenções e, ao passar do tempo, vão mudando. Ô, Fábio, eu não sei se você sabe, mas dos 55 vereadores, eu sou o único que tenho que estar em cima do púlpito pregando com o mesmo povo. Então, e para você pregar, você precisa entregar. Entregar o quê? A palavra, o alimento? Não só, você tem que atrair a presença de Deus.
como que você vai atrair a presença de Deus se o vaso está sujo, está contaminado? Então, o altar faz você andar direito. Você tem que andar direito. Então, é muito comum eu acabar uma pregação e vir uma ovelha falar assim: pastor, o meu posto de saúde está sem remédio. Ó, a UBS não tem o gineco. Pastor, eu preciso de ajuda, tal. Ela me procura como pastor, né? Sabendo que eu sou o vereador. Então, eu falo, vamos encaminhar, né? Vamos fiscalizar. E então, eu acho que o cristão que está na política, ele tem a régua dele, que é a palavra de Deus. Então, ele tem que andar direito. Senão, ele vai ser denunciado pela própria palavra. Pela própria palavra e tem muita gente observando, né? Muita gente. Tanto quem é cristão quanto não é cristão. E às vezes a gente tem a impressão de que quem não é cristão observa mais do que o cristão. Depende, Ah, né? Eu falo assim que nós estamos sendo vigiados por uma grande nuvem de sim. testemunhas, né? A gente é observado a todo momento. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito ou que o cristão tem que ser perfeito, mas o mundo está olhando para nós e está querendo enxergar o que em nós? Jesus. Então, se eu fizer alguma coisa que seja diferente de Jesus, vai ser algo extravagante, né? Então, Jesus ele cirou? Jesus cirou, mas Jesus pecou? Não pecou. Então, a gente tem que saber o limite, saber os limites que a gente tem. Então, a gente tem que ter alguma coisa na nossa vida colocando para nós uma tampa, um limite, ó. Você pode até aqui, né? Daqui em diante você não pode ir, né? Eu virei político, eu tenho autoridade, eu posso tudo. Não, você não pode tudo, não. Você tem um limite. E quando você passa o limite, Deus te rebaixa. E essa questão que o senhor falou aqui sobre ser pastor e ser político, como que o senhor consegue dividir esse tempo? Eu entrei em crise nos 2 primeiros meses, em 2016, quando eu assumi, porque eu não queria ser político e abandonar o meu chamado. Porque nós temos que diferenciar vocação de missão. Minha vocação é ser pastor. Se eu acabar a minha missão, por exemplo, se eu me tornar um político e acabar a minha missão, você vai continuar entrando nas quebradas, nas comunidades? Político não. Uhum. O pastor vai. O pastor vai continuar entrando em hospital, visitando as ovelhas? Vai. O pastor vai continuar entrando, fazendo os ofícios fúnebres? Vai. O político não. Acabou a missão dele, então nós temos que separar a vocação da missão. Então hoje eu tenho a minha vocação pastoral, mas eu continuo na minha missão política. E você fala para mim, vai até quando essa missão? Até o Senhor falar, tá bom. Então, é, eu falo sempre que a gente não vai na igreja para adorar, a gente vai na igreja para servir. Adoração é um estilo de vida. Adoração eu adoro de manhã quando eu acordo, faço meu devocional com Deus. Na hora do almoço eu agradeço a Deus. Adorar é na hora da janta, é na hora de dormir. Eu adoro a Deus em todo momento, atendendo o necessitado, o órfão, a viúva, o missionário, o estrangeiro. Eu estou adorando a Deus, servindo as pessoas. Agora, a política é serviço. Então, aí eu vou te devolver a pergunta: dá para conciliar a vida de adorador e a política? Para mim, eu consigo conciliar, porque Aham. eu faço daquilo que eu amo, que é servir as pessoas, uma adoração a Sim. Deus. É o que a palavra de Deus, consagre tudo ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tem o primeiro-ministro Abraham Kuyper da Holanda, ele disse assim, que não tem 1 centímetro quadrado no mundo que Deus não diga que é meu. Né? Então tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Hoje a política, pastor, ela é bem dividida, né, por setores, eu não sei se eu posso dizer assim, que é aquele grupo que defende aquela bancada.
aquele grupo que defende aquela bancada. Então, como é que hoje é dividido aqui em São Paulo? Tem a bancada do pessoal do LGBT, a bancada dos evangélicos, de sem terra. Como é que funciona hoje em São Paulo? Só para a gente ter uma dimensão assim, como está essa divisão política? Olha, o parlamento ele é dividido por partidos. Então você tem lá vários partidos, nós temos hoje entre 15 e 20 partidos, e cada partido tem a sua bandeira. Ideologicamente, os partidos começam a funilar e começam a levar. Então, um partido de esquerda, extrema esquerda, vão votar em conjunto. São os progressistas, né, que é o que eu costumo dizer. E aí, aqueles que são mais conservadores, que respeitam os marcos antigos, eles também acabam votando junto. Aí a gente vê os rótulos da imprensa marrom, a gente vê da mídia, das mídias tendenciosas chamando de bancada Hum. da Bíblia, a bancada da segurança pública, a bancada da bala, né? E eu não gosto de me definir assim, porque eu sou representante de um povo que confiou a mim os votos. Então eu não represento uma bancada, eu represento o povo que me colocou lá na Câmara, que é um povo família, é um povo ordeiro, é um povo cristão, é um povo que tem fé, quer ter a sua fé respeitada, é um povo que quer ter o seu direito à propriedade, é um povo trabalhador, é um povo que quer saúde de qualidade, é um povo que quer segurança onde mora. Então é esse que eu represento. Então, se eles querem me rotular, olha, eu vou falar igual o Paulo falou assim: ninguém me pare porque eu carrego as marcas de Cristo, né? Então, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus e sou de Jesus sem dúvida nenhuma. Eu falei justamente isso porque é o que a gente vê na televisão, que a gente assiste nas redes sociais, o pessoal sempre rotulando, esse é um grupo tal, esse é um grupo tal. E às vezes a pessoa ela tá no bairro dela e tem um conhecido lá no bairro dela, pô, o cara é gente boa pro bairro, o cara faz um bom trabalho no bairro, só que o princípio do cara não é o princípio dela. Ele não é uma pessoa que tem os valores cristãos, então beleza, ali de repente para o bairro dela ele pode ser conhecido, mas na hora que chega uma votação a favor do aborto, a favor das drogas, Jogos de azar. jogos de azar, e aí, quer dizer, ela entregou a confiança dela para uma pessoa que não é os mesmos valores, e aí é importante a gente ficar alerta sobre isso, né? Fábio, a pergunta é: esse político vai contrariar a prefeito ou ele vai contrariar alguma coisa ou alguém, algum partido por causa da sua fé? Então, até onde ele está disposto a manter sua fé? Então é nessa hora que a gente vê muitos que usam da igreja, usam do cristianismo para poder se eleger e chegam na hora, acabam votando em bandeiras que são incompatíveis com a nossa fé. E qual que é o posicionamento do senhor sobre essa questão do aborto? Como é que está essa pauta? Bom, no primeiro mandato tentou passar na Câmara o aborto humanizado, que era humanizar a mãe, mas com toda certeza ia desumanizar a criança. Quem fala muito de estar no lugar de fala para falar é a esquerda. Então, eles falam muito no lugar da mãe, mas muito pouco do lugar da criança. E criança é uma vida. Nós que somos cristãos, nós cremos que lemos na Bíblia que o Senhor chamou Jeremias, até o Salmo fala que desde o ventre da mãe. Então, o Senhor nos viu ainda em formação. Então, isso nós chamamos de vida, nós não chamamos de um amontoado de célula, nós não chamamos Feto. nós falamos, eu chamo de vida, Deus chama de vida, né? Então é por eles que a gente se posiciona. Então eu sou contra o aborto. Hoje já existe uma legislação, um decreto do STF sobre isso, até 22 semanas, né?
e agora continua o debate. Isso não passou no parlamento, é uma decisão do judiciário, tem que ser passado no parlamento. Só que o pessoal fala que o parlamento é conservador, né? Então é uma briga que vai ser longa e nós precisamos se posicionar. E recentemente houve também algo relacionado às drogas, liberação das drogas, né? Até uma certa quantidade. Também está sendo tratado isso no STF, foi tratado. Quer dizer, o STF tá mandando tudo, Ele está em tudo. fazendo leis, o que não é para ele falar. O STF ele tem que julgar, não criar leis, né? Então, fica essa quebra de braço entre o Parlamento, Congresso Nacional e o STF. E quem tem que legislar são os deputados que representam o povo. Então tá essa briga que é uma briga muito antiga também. Eu sou totalmente contra. Pra você ter uma ideia, fizemos um seminário de esquizofrenia na Câmara e eu ouvi muitos médicos ali falando o que o THC, que faz parte da maconha, ele prejudica a mente do homem, ele acelera a esquizofrenia. Não estou falando do CBO, que é medicinal, mas estou falando do THC, né? Então, o THC ele é prejudicial. E eles querem liberar isso para uso recreativo. Então, olha os males que isso faz. Então, eu também sou totalmente contra. Pastor, a visão do senhor relacionado ao STF, aonde a gente vai parar? Então, essa é uma questão tripartite de poderes, né? São 3 poderes distintos. Então, a gente vê, por exemplo, que o poder executivo ele quer criar leis por decretos. E é ele que cria a lei? Não, ele tem que executar, né? Quem tem que criar a lei é o parlamento. E o judiciário tem que julgar se o executivo está fazendo certo e cumpra as leis do legislativo. Então, hoje está havendo uma interferência de poderes no Brasil. Então, eu sou contra essa interferência e sou a favor da independência dos poderes. Os poderes têm que ser independentes, com toda certeza. O senhor acredita que o governo atual, ele tem mais liberdade em governar do que na época do Bolsonaro? Com certeza. O atual governo, ele viabilizou uma votação em que o ministro ele não pudesse ter uma decisão monocrática, que as decisões passassem pelo colegiado, né? Então, só aí o Bolsonaro teve mais de 160 interferências. Já esse atual não teve nenhuma interferência do STF. Então, aí eu acho que eu respondo a sua pergunta. Essa questão aí dessa polarização, o senhor é a favor ou é contra? Esquerda e direita? Olha, a polarização ela não é bom para ninguém, né? Eu acho que um lado se alimenta do outro. Eu sou a favor do equilíbrio. O que acontece? Hoje a gente está vendo, levando a sociedade com os novos costumes, as novas práticas, acabando com a fonte do direito, a fonte, embora os costumes é a fonte do direito, mas tem levado ao extremo. Então, hoje, a polarização, as pessoas estão entrando na polarização para não serem induzidas a uma coisa que elas não querem. Então, hoje, se eu falar para você que a polarização ela é boa para o país, não. A gente é a favor da unidade do país. A gente precisa unir o Brasil, né? Só que existem forças externas, o establishment e outras forças que querem dividir para poder governar. Então, quanto mais dividido tiver o país, mais fácil ele vai ser governado. O senhor acha que é mais fácil ser vereador ou pastor? Boa pergunta. Eu acho que as duas atividades ela requer responsabilidade. Não é fácil você
cuidar de pessoas, representar pessoas. Você tem um nome a zelar, você tem uma conduta a seguir. Então, nenhuma das duas é fácil. Eu falo para você que ser pastor é uma responsabilidade muito grande, porque quando um pastor ele cai, ele leva muitas pessoas à decepção. Muitas vidas se perdem por causa dessa queda. Então eu vejo responsabilidade igual sendo um político. Você não pode errar e não pode cair, porque senão muitas pessoas vão cair com você E o político também. também. Se um político cair, muitas pessoas vão cair com você. Então, você não pode ser um sepulcro caiado, né? Por fora branquinho, limpinho, mas por dentro carregar a morte, né? Então, eu acho que eu levo com muita responsabilidade as coisas que eu faço, né? Não é profissão, é um ideal que a gente tem na nossa vida. Os dois é tão importante quanto, porque, né, na minha opinião, os dois eles cuidam de vidas e de pessoas. É que um tem uma consequência aqui, né? Espiritual. E o outro é espiritual, né? Mas um governante também, ele não tem uma consequência espiritual? A Bíblia não fala que todos nós vamos dar conta diante de Deus dos nossos atos? Sim. Você acha que Boa, isso serve para o político quando o também. Senhor fala que ele vai julgar grandes e pequenos, ele está falando a quem? A quem ele deu muita autoridade, a quem ele deu muita obrigação, muita riqueza, muita grandeza, muito poder de liderar. Então eles vão responder, todos vão responder naquele dia, né? A palavra de Salomão, ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua É. mocidade, porque virá dias que você dirá, não tenho contentamento. E ele diz assim, Salomão, e não se esqueça que você dará conta de tudo. Então, se Salomão foi o homem mais sábio da terra, ele diz que até da nossa mocidade nós vamos dar conta. Então, eu acho que a gente tem que começar a levar mais a sério, não só ser político, ser pastor, mas ser marido, ser pai e ser um cidadão com zelo, cuidar da nossa cidade. Isso aí cabe uma reflexão, né? Como é que a gente está sendo como pai, filho, esposo, pai, né? Isso é uma reflexão, porque o que o senhor falou eu achei interessante, porque às vezes a gente acha que a gente vai dar conta a Deus só das coisas espirituais, né? Mas não, tudo aquilo que você faz, você vai prestar conta. Teve um rei na Bíblia que Deus falou para o profeta Isaías, vai lá na casa dele, fala para ele arrumar a casa dele que ele vai morrer. E aí vai lá o profeta e ele bate na porta do rei Ezequias e fala assim, rei, Deus manda dizer que o seu tempo acabou, que você precisa arrumar a sua casa. Pôr em ordem a sua vida, né? Que reflexão poderosa. Tem duas reflexões. Uma é que a nossa vida tem que andar em ordem. E a segunda é que ele não aceitou aquilo. Ele achou que Deus estava abreviando, que ele tinha mais lenha para queimar. E ele se vira contra a parede e fala assim, Senhor, lembra-te. Olha aí nos livros memoriais do céu o que eu fiz. Como eu andei com inteireza do meu coração diante de ti. Olha aí, veja, eu acabei com a idolatria. Eu levei o povo a te servir, a te amar. E Isaías já estava saindo fora, estava lá descendo a escadaria. Deus falou, Isaías, volta lá. Esse cara mudou o meu coração. E diga para ele que eu acrescentei mais 15 anos de vida. Ele voltou e ele provavelmente deveria ter uma úlcera na cabeça, alguma coisa assim. Foi colocado um emplasto de figo, e Jesus, ou melhor, Deus curou ele, foi curado. Só que ele teve 15 anos e ele gerou o pior rei de Israel. O que estava bom ficou ruim. E você está entendendo? Então, ele fez o que era direito, mas ele projetou, ele não arrumou a casa dele.
Eu acho que a maior lição desse texto é que Deus queria que ele arrumasse a casa para terminar a sua jornada, o seu ciclo, sua estação, o seu tempo na vida dele. Só que ele piorou. Essa é boa reflexão. A gente tem que parar e refletir como nós estamos, né? Ou que nós precisamos colocar em ordem. O senhor se dá bem com todos os pastores de São Paulo? O senhor se dá bem ou tem alguns pastores que não compactuam do mesmo pensamento, propósito? Olha, Como é que é o relacionamento do senhor? você está me fazendo uma pergunta É porque muito, depois eu quero fazer uma outra pergunta, né? muito, Por isso que eu... muito, muito capciosa. É, vamos dizer assim, eu procuro servir a quem me procura, né? Uhum. Se você falar para mim se eu concordo com todos na forma de agir, é claro que em nível de fé, mas você está falando comigo como pastor ou como Não, vereador? como vereador. Como vereador, eu procuro me dar bem com todos e procuro ter a paz e a unidade para que a oração intercessória de Jesus faz-nos um, para que o mundo saiba. Então, eu sou a favor da unidade sempre, você vai encontrar essa palavra. E o senhor falou sobre a questão da importância do trabalho da igreja, na questão nas comunidades, assistencialismo, né? O senhor comentou sobre isso que, como o senhor é pastor da igreja, consegue enxergar mais Sim. esse trabalho importante. As outras pessoas, como por exemplo, governador, prefeito, eles também têm essa visão dessa importância da igreja Ah, na eles sociedade? têm porque eles querem chegar, né? Eu vejo, por exemplo, a cidade de São Paulo tem um cinturão vermelho, mais de esquerda. E quem que entra no cinturão de esquerda? As igrejas, porque a gente faz um trabalho nas comunidades. Hum. Então, se um prefeito, por exemplo, um governador, ele está tentando chegar num lugar e onde a igreja chega, ele tem que aprender a reconhecer o trabalho da igreja, valorizar o trabalho da igreja. Então, hoje nós temos prefeito, temos governador, que eles enxergam a igreja como um papel importante na sociedade. Pelo menos os atuais são assim. Como é que é o relacionamento com o senhor, com o Ricardo Nunes e com o Tarcísio? O Ricardo Nunes, ele era vereador e ele tinha um posicionamento muito. Ele fazia parte da mesma bancada cristã. Ele é um católico fervoroso Uhum. e ele se levantou contra esse movimento de ideologia de gênero, né? E nós fizemos parte de uma CPI que é a da sonegação fiscal. O que que os bancos faziam? Eles montavam a sua sede nas cidades vizinhas, mas a estrutura na cidade de São Paulo. Então eles vendiam seus produtos na cidade de São Paulo e pagavam o imposto mais baixo na cidade vizinha. Então eu encabecei, eu era vice-presidente dessa CPI. E nós trouxemos para São Paulo 1,5 bilhão para que eles pagassem os impostos na cidade de São Paulo. Então eu fiz algumas diligências com ele e pegávamos prédios vazios. E aqui tinham prédios com mais de 5 mil pessoas, algumas entidades, né, bancárias. Então a gente fez parte dessa luta junto. Isso fez com que ele tivesse um respeito muito grande por mim e eu por ele também. Então, em São Paulo eu faço alguns apontamentos do que a cidade precisa e ele me ouve com, 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 com toda alegria, né? Às vezes a gente faz algumas agendas junto, ele me convida para andar no carro dele, a gente troca algumas ideias importantes. E então existe esse canal direto com o prefeito Ricardo Nunes. E o Tarcísio, ele também é fora da curva, né? Ele tem um Cristão ouvido, também. ele tem um olhar 360, ele olha para o futuro também. Então eu vejo os dois como sendo pessoas
importantes para viver o tempo atual. E o senhor vai apoiar o Ricardo Nunes nessa eleição? Sim, no momento que nós vamos poder fazer campanha, sem dúvida nenhuma, irei falar do Ricardo Nunes. Tenho amizade com o Pablo Marçal e com outros candidatos a prefeito, mas hoje eu vejo que o mais preparado é o Ricardo Nunes, sem dúvida nenhuma. O senhor acha que o Pablo Marçal atrapalha um pouco essa eleição? A questão Olha, dele se candidatar, dele se colocar também como direita? o Pablo Marçal, ele pode até ter intenções boas, mas ele não pode furar a fila. Existe um trabalho sendo feito, existe um... Então eu não posso, por exemplo, nivelar o jogo por baixo, né? Então eu acho assim que se ele tem intenções, ele tem que conhecer como é a política. E eu acho que política ele não sabe como funciona. Quando eu fui para o parlamento, eu achava que a política era de um jeito e a política não era daquele jeito. Então, eu acho que falta conhecimento e experiência para ele se candidatar a um cargo tão importante como o prefeito de São Paulo. Se um dia chegar a vez dele, vai chegar. Mas ele não pode furar essa fila, né? No caso, o senhor acha que isso pode prejudicar o Nunes? Eu acredito que o trabalho do Ricardo Nunes está consolidado, porque o próprio, vamos dizer assim, hoje um ícone de direita que é o Bolsonaro, ele já manifestou o apoio ao Ricardo Nunes. E a gente vê o Pablo tentando furar esse apoio, quebrar esse apoio, né? E então nós não podemos errar em São Paulo. Nós não podemos perder em São Paulo de jeito nenhum. Perder, eu não vou nem falar o nome aqui, Sim. mas eu vou estar trabalhando E orando, e vamos orar orando muito, vamos orar para o muito, Ricardo Nunes, sem dúvida nenhuma. vamos orar bastante. E São Paulo é a principal cidade, né, do Brasil. Olha, São Paulo tem 476 UBSs, 29 UPAs, 30 hospitais municipais. Nós temos 8.000 escolas, 5.500 praças. Temos um orçamento de 120 bilhões, 32 subprefeituras. Então, a cidade de São Paulo, ela é um país e entre os maiores países do mundo. Se fosse para ser um país, ela seria sem dúvida nenhuma um dos maiores países do mundo. Então, gente, vamos respeitar a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo, aqui é onde você vê as maiores colônias de outros países do mundo inteiro. É uma cidade que recebe bem o povo nordestino, o povo do sul, o povo do centro-oeste, recebe o estrangeiro, o japonês, o libanês, o italiano. Então, respeita São Paulo, né? São Paulo é uma cidade diferenciada. Você sabe o que está escrito na bandeira de São Paulo? Você sabe, não? Não, Você não sabe o que está não. escrito na bandeira, Fábio? Ah, Vocês sabem quem aí? sabe aqui? Alguém Sabe, sabe Felipe? aí? Sabe? Tá escrito na bandeira. Ellen, galera aí que Tá estuda. escrito num duco duco, em latim. Ah, Não sou conduzido, eu conduzo. que legal. Então é à toa que São Paulo hoje é a cidade, uma das mais importantes das Américas, porque é uma cidade onde conduz, né? Ela não pode ser conduzida essa cidade, é uma cidade que conduz. E São Paulo está sendo bem direcionada. Estamos Tá, no caminho certo, né? tá sendo, porque olha, nós dobramos o número de hospitais municipais em 6, 7 anos. Até a fundação do Brasil era uma quantidade de hospitais. E nesses últimos anos nós fizemos o dobro. Então aí eu pergunto para você, está sendo investido? Lógico que está sendo investido. Então São Paulo tá no caminho certo. Nós estamos fiscalizando a cidade e está acontecendo. O prefeito ele ouve todo mundo e está acontecendo. E na visão do senhor, qual que é a importância de você ter um prefeito e um vereador que fala a mesma língua, tem a mesma visão? A gente faz apontamentos, né? É mais fácil para o prefeito ter a aprovação das leis, porque o prefeito ele manda a lei para a Câmara
aprovar, porque o povo que votou nos vereadores, eles têm que ter fazer parte da criação de voto, da lei, do projeto de lei. Então, ela passa nas comissões, ela passa em 2 sessões, é votada em primeira e em segunda sessão. E aí, assim que é aprovado, o prefeito pode executar ela. Então, se ele não tiver uma boa base, ele não consegue governar. E, ao mesmo tempo, eu, como vereador, a gente faz apontamentos e a gente fiscaliza o prefeito. O prefeito está falhando aqui, ele fala, vou arrumar, vou melhorar. Então, é como se fosse uma necessidade o parlamento andar junto com o poder executivo. Mas se eu tiver que deixar minha crítica, eu vou criticar sem dúvida nenhuma e vou falar, vamos melhorar. Boa. E relacionado ao Tarcísio, só acredita que ele vem como candidato a presidente? Boa pergunta, hein? Agora a gente vai entrar no caminho aqui do imaginário Aham. político, né? O Tarcísio hoje é um nome que ele está em ascensão, está crescendo muito, mas para ele ser, ele precisa ter a chancela, sem dúvida nenhuma, hoje do Bolsonaro, que hoje Bolsonaro é um expoente hoje da direita, então ele precisa fazer um trabalho de coalizão entre a direita, até mesmo a extrema direita e o centro, né? Então, se não for o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, o Tarcísio ele será um grande nome para isso. E ele tem habilidade para isso. Mas ele vai ser se o Bolsonaro Permitir. permitir. É isso aí. Estão todos sendo orientados por ele que encabeça aí a direita, né, no Brasil. É o nome mais forte, né? É, a vida do Bolsonaro não é uma vida fácil, é uma vida muito difícil. Ele carrega muitos processos, centenas e centenas de processos. Então você imagina como é a vida de um homem assim. Então, esse homem construiu uma bagagem política muito grande e ele vai ter o bônus de poder fazer a indicação o preço que ele pagou e a bagagem que ele carrega de fazer o seu apontamento. Então, sem dúvida nenhuma, vai ter valor na soma do ajuntamento da coalizão das forças para ser o novo presidente do Brasil. O senhor concorda que a mídia ela cria muitas narrativas, né? Você vê que quando o Bolsonaro ou qualquer candidato, como o senhor também, de direita, se posiciona, fala algo, inverte totalmente. E quando é o outro lado, meio que eles passam um pano, porque É isso aí, se isso aí. você vê o tanto de besteira que o atual governo já disse, e você não vê ninguém falando nada, você vê a esposa dele lá nas Olimpíadas lá fazendo Então, é porque a gente tem que orar pelas autoridades, né? É aí que a gente não pode fazer um trabalho. Porque eu oro pelo presidente, mesmo sim. não escolhendo ele e Uhum. votando nele, eu tenho que orar por ele. É o papel do cristão. Mas Mas eu digo, a mídia tem um lado, né? a mídia tem um lado, ela acusa a gente, né? Ela usa os desigrejados, a mídia fala, põe todo mundo é, no mesmo saco, e enfim. Mas é a mídia sendo mídia, né? E convém que a gente tem que prosseguir e fazer o nosso trabalho independente disso. E agora o pessoal está com os olhos mais abertos, né? Estão vendo essa manipulação. Eu acho que as redes sociais quebrou um pouco essa Isso. hegemonia do establishment. E a expectativa para essa próxima eleição? O senhor acha que como é que vai funcionar essa balança aí? Então, a tendência hoje é que, como o principal oponente ele é do PSOL, que é a extrema esquerda, é possível que aumente um pouco a bancada da extrema esquerda, né? Que divida ainda mais o povo, contra o povo. É muito triste isso.
E vai ser difícil para o futuro prefeito, tanto se for de esquerda Sim. ou de direita. Eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma certeza de que o atual prefeito ele vai ser prefeito, mas vai ser um pouco difícil Vamos orar. esse relacionamento, né? Vamos ter que orar muito. E aí vem o meu papel como cristão, né? Que tudo pode ser mudado pela oração, né? É, Os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vitória vem vem do do Senhor, Senhor. né? Boa. Pessoal, estamos aqui chegando ao final do nosso podcast com o pastor e vereador Rinaldo de Gílio. Olha, para ser bem sincero, eu queria falar muita coisa. Eu vou ter que. Cadê o pastor Roberto? Que a gente pode marcar Cara, uma outra vez, pastor? Podemos marcar? é que ele quer, eu tô sentindo que você, É, aonde você quer eu chegar, tô onde você quer pisando ali, eu tocar. tô pisando devagar. Você não quer ter dó, né? Você não quer, você quer sentar a lenha, né? Você Não, não quer ter é porque é o seguinte, é misericórdia. o primeiro podcast, então, né, tem que dar aquela boa impressão, A primeira faz tchan, né? A É, segunda faz tchan, tchan. depois, né, então a gente vai, né, primeiro, mas a gente pode marcar sim, até para falar um pouco mais sobre o ministério, que eu sei que o senhor é uma referência, eu particularmente falo isso, viu, pastor Roberto? Acompanho aqui o pastor e vereador já há muito tempo, desde a época que ele estava em outro ministério, quando ele iniciou com Inconformados. Eu tenho até um amigo em comum, o Marquinhos, mandar um abraço para ele, Marquinho, um grande é, abraço, hein? que era lá da BR-4. E a gente já acompanhava, né, os trabalhos que o senhor desenvolvia lá como líder do Ministério de Jovens, né, que é o Inconformados, é o fundador desse ministério, do qual eu me inspirei muito na época que eu era líder de jovens, me inspirei muito. Então eu sei que o senhor tem muita coisa para falar. Hoje a gente falou um pouco mais sobre política, mas eu quero voltar para a gente falar um pouco sobre o ministério, sobre igreja. O senhor também tem uma grande história para contar, né? O Marquinho, ele é um cara, você falou dele, eu lembrei agora, ele tirava água da pedra. É, Ele carregava água na peneira sem derramar uma gota de água. Ele era um cara, além do seu tempo, fez sim. muita coisa boa e é daquelas pessoas que não foi valorizado como merecia, né? E eu compartilhava muitas coisas. A gente queria fazer muita coisa, né? Uhum. Queria fazer, desenvolver muita coisa. E a gente era muito brecado, muito. Mas numa nova oportunidade, sem dúvida, nós vamos entrar nesses assuntos. Vamos. Eu quero falar muito, é muito importante também, porque é algo que a gente pode levar até como superação. Olha, Como é que o senhor avalia esse momento da sua vida? olha, eu falo assim que a vida ela é feita de ciclos, de etapas, né? Vou citar rapidamente o Moisés, ele passou 40 anos no palácio do Egito. Foi à toa? Não, ele aprendeu ciência, matemática, biologia, organização, administração de empresa, né? Aí ele passou 40 anos achando que não era ninguém e foi ser pastor de cabra Uhum. no deserto. Aí quando ele estava lá, ele descobriu que ele era um ninguém. Deus vai lá e chama ele e fala assim: eu tenho uma obra na sua vida. Aí eu falo para você, os 40 anos que ele passou foram à toa? Não. Não. Ele administrava, ele colocava as tribos de Israel do lado do tabernáculo, ele cuidava do saneamento básico, ele instituiu a ordem jurídica, o ordenamento jurídico, primeira instância, segunda instância, terceira instância. Ele fez o legislativo, ele fez as tábuas da lei, ele era o prefeito da cidade. Então, ele era um homem pacífico. Então, Deus levou ele até um determinado momento. Então, ele viu o sobrenatural acontecendo. Então, você não pode julgar uma pessoa por um ano de vida ruim que ela teve, por uma passagem de dor que ela teve, pelas lágrimas que ela derramou, pelas perdas que ela teve, pelo luto que ela viveu. Não. A nossa vida ela é feita de uma. A nossa história é feita de contextos, de entrelinhas. A gente não pode. Então eu posso dizer o seguinte: que Ebenezer, né? Você perguntou sobre mim, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então a gente tenho lutado, tenho vencido e tenho sido mais que vencedor em Jesus Cristo que me amou, né? Tenho a minha maior alegria é ter minha família servindo ao Senhor, eu e minha casa servindo
servimos ao Senhor, tenho a minha igreja, Amém. que eu amo a minha igreja, amo ser pastor, amo cuidar de pessoas. Então, eu sou muito feliz e hoje na missão parlamentar eu também amo aquilo que eu faço, faço com força, com entusiasmo, com vontade. Então, eu, eu acho que eu estou vivendo Uma boa fase. uma boa fase e me preparando para viver os melhores anos da minha vida. Amém. Eu creio nisso, eu creio nisso. E até falei sobre essa questão da gente marcar o podcast para falar sobre essa vida ministerial, sobre essas transições que o senhor passou ministerialmente falando também, que é algo, como o senhor disse, que venceu, foi uma etapa na sua vida, e até para as pessoas conhecer o pastor e saber que antes de o senhor ser vereador, o senhor é pastor, já cuidava de vida, já fazia trabalho social. Então, assim, a questão do vereador é como um complemento daquilo que o senhor já fazia. Diferente de muitas pessoas que só fazem porque viraram vereadores ou começaram a fazer com o interesse de chegar naquela cadeira. Não, o senhor começou a liderar, a cuidar de igreja com 16 anos de idade. Fábio, eu falo o seguinte, que na nossa vida, a gente tem que, no tempo de hoje, as pessoas julgam nas redes sociais, a gente é muito julgado, as pessoas elas veem Uhum. um vídeo, um corte e começa muito julgamento. A gente só pode julgar uma coisa, a gente não pode julgar ninguém, né? Porque à medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados também. Uhum. Mas a gente pode se colocar um pouquinho no lugar do outro a partir do momento que a gente colocar o sapato deles e andar a caminhada que eles andaram. Aí sim eu posso falar assim, ó, ele talvez esteja errado, talvez esteja certo. E eu só posso julgar se eu conhecer o coração do homem. E esse só Deus sabe, né? Só Deus que julga o coração do homem, né? Então, eu penso dessa maneira, que a gente não pode julgar. E nós estamos vivendo um tempo onde que todo mundo tem pedra na mão. Todo mundo está tirando pedra Uhum. e é Deus quem julga, né? Para a gente finalizar aqui o nosso podcast, só vou fazer 2 perguntas. Posso? É as Posso mais fazer? difíceis. Posso fazer só 2 perguntas, pode ser, André? Ele quer Aí a ver gente finaliza aqui. sangue. O senhor é pastor e prega todo domingo na igreja? Todo, em um ano comum, todo domingo e mais um pouco, e mais em Sim. algumas outras O senhor igrejas. pregou até na algumas ADSA, né, Sim, recentemente. sim, sim. O senhor já distribuiu o caixão, o esqueleto na igreja? Olha, eu tô quieto, eu não tô falando nada, não. Nunca. Não, porque recentemente eu vi uma notícia aí, de um veículo de comunicação que um pastor participou de uma convenção e nessa convenção ele trouxe ali uma conversa que ele teve com o esqueleto, tal, e no final distribuiu presente para os pastores. E aí quando os pastores foram abrir o presente, chegou lá, era um caixão e uma caveira dentro. Eu vou falar para você que eu nunca faria isso. Eu já organizei muitas convenções e eu acho que um pastor ele vai para uma convenção para ele sair de lá animado, avivado pelo Espírito Santo, querendo ganhar almas para Jesus, querendo aumentar a igreja, plantar igrejas novas. Esse foi o lugar onde eu cresci e vivi. Nós íamos para as convenções, para os encontros, e nós saíamos com uma fome muito grande de Deus. A Sim. gente levava a vida, não levava a morte. A gente levava esperança, alegria, avivamento, não levava a morte, ou imagens ruins daquilo que representa a morte, não levávamos ocultismo, aquilo que Deus abomina, a conversa com mortos, né, que o rei Saul cometeu esse grave pecado e acabou sendo abandonado por Deus, porque ele maculou aquilo que era santo. Então, não, eu sou contra, com toda certeza, e eu sou a favor da vida. A que pontos que nós chegamos na igreja, né, pastor? Mas a Bíblia fala, é necessário que haja heresias no vosso meio para que os sinceros se manifestem. Então aí está a grande oportunidade. Vamos ver quem vai se manifestar. Se os puros, os sinceros vão se manifestar, ou eles vão reputar a sua posição, o seu estágio mais importante
do que a verdade do evangelho, a verdade de Deus. O senhor falou que é necessário que haja escândalo. Existem muitos portais de notícias que são de fofocas, né? Notícias que revelam muitas coisas aí ocultas, como por exemplo essa aí, né? Como por exemplo, enfim, o Fuxico Gospel. O que que o senhor acha? E nós vamos sair no fuxico agora. Se citou o nome, agora lascou. Não, não. Vai não. Deixa pra lá. Então não vou nem falar. Vou nem falar. Fala ou não, Felipe? Vou falar. O que que o senhor acha do Fuxico Gospel? O senhor acha que é necessário? O que que o senhor acompanha o trabalho deles? Eu não vou falar do fuxico, vou falar de um modo geral, tá? Eu acho que eu não gosto quando os meios de comunicação criticam a igreja por criticar, por coisas que acontecem no culto de forma geral. Eu, particularmente, eu sou contra isso. Mas eu vejo também um processo de abafamento, o pessoal tentando abafar a heresias que são faladas, as mentiras que são colocadas como verdade. E aí, se você não falar, as pedras vão clamar. Então, eu vejo aí, nesse caso, eu vejo importante ter um censor, ter alguém para alguém trazer sensibilidade, falar, aí você não pode ir, porque você vê, por exemplo, alguém que é o pastor presidente da igreja, ele faz o que ele quer usando a Bíblia e não é o que ele quer. A Bíblia tem padrão. Eu não tenho que passar a minha visão daquilo que eu creio, eu tenho que passar a visão do que é a palavra de Deus, distorcendo, contaminando falsos mestres nos dias de hoje. E aí você vê nesses órgãos de comunicação sentando a lenha e falando a verdade. Então, eu acho que a pergunta que você tem que me fazer é assim, eles estão sendo apologetas, eles estão defendendo a fé. Então, a partir do momento que começa a zombaria, eu não concordo. A partir do momento que traz a verdade e a notícia, está acontecendo isso não pode acontecer, eu acho positivo. E aí eu vou classificar todos da mesma forma. Então, zombaria eu não gosto, porque o livro de Judas, capítulo 1, diz assim, que quando quando Miguel se encontrou com Lúcifer, ele não zombou dele, mas ele disse, o Senhor te repreenda, porque ele entendeu a questão de hierarquia, né? Então, zombaria eu não gosto de nenhum órgão trazer zombaria de nenhuma religião. Eu acho que toda religião tem que ser respeitada. Agora, a verdade tem que ser dita, As tem que ser falada. denúncias têm que ser As denúncias têm que ser feitas para até mesmo colocar o pezinho dos homens na terra, né? Dizer assim, ó, você não está acima da verdade da palavra de Deus e nem acima do evangelho. Bom, pastor deputado Rinaldi de Gílio, eu aguardo. Vereador, você está me promovendo, Olha é aí, vereador. Pastor e vereador Rinaldi de Gílio, estou ansioso para a segunda edição desse podcast. Aí vai ser sem dó. Sem dó. Sem dó. Então a primeira você está sendo... Não, a primeira é só para dar bem-vindo. Então só tá para dar bom. bem-vindo. A segunda-feira vai ser assim, da cor da cortina, o pastor Roberto Vermelho, falou. Sangue. Pessoal, brincadeiras à parte, eu quero aqui agradecer ao nosso querido vereador, em nome do pastor Galdino Júnior, presidente da ADSA Brasil, que tem nos ensinado a se importar, a olhar para a política. O pastor Galdino tem passado em diversas igrejas com um projeto painel da cidadania, porque o pastor é para isso, é para informar, né, sobre tudo, sobre a vida completa, a vida espiritual, que o pastor cuida da vida espiritual, da vida na saúde, o pastor vai no hospital, vida matrimonial, vida sentimental, e na hora da política ninguém quer que o pastor fale nada. Não, e o pastor Galdino, ele dá o microfone para todo mundo se manifestar e perguntar o que quiser. E as pessoas, elas fazem perguntas sérias na área da mobilidade urbana, na área da saúde, na área do asfalto, enfim. E ele traz uma consciência de cidadania muito, muito grande, né? Então, o pastor Galdino, ele
realmente tem feito um trabalho grandioso na área de cidadania que eu não, é difícil você ver nas igrejas, Sim, sim. né? Ele não passa pano para ninguém, e faz os apontamentos necessários e E o principal, ele ouve a ponta, né? ele ouve a Não é ponta. chegar ali na igreja matriz e tomar uma decisão porque ele quer tomar, não. Ele ouve a necessidade da ponta, ele ouve todas as pessoas. Isso é Isso é importante, importante. né? Para o país que a gente vive, as pessoas verem que existem igrejas sérias, igrejas onde as pessoas são ouvidas. Mas, meu querido vereador, muito obrigado. Deixe suas considerações finais e já convido o pessoal para a próxima aí. Olha, eu quero agradecer aqui o Fábio, o pastor Galdino, a AdsaCast. Vocês são uma igreja, assim, que toda vez que eu estou perto de vocês, eu aprendo, eu cresço, eu levo as coisas maravilhosas que eu tenho visto. E quero, pode deixar o meu... E isso, as redes sociais, eu por vou favor. deixar minhas redes sociais aqui, Rinaldi de Gílio. Quem quiser acompanhar um pouquinho o trabalho, você vai enxergar aqui, Rinaldi de Gílio, acompanhar um pouquinho, quer trazer as demandas do bairro, fale com a gente, vai ser muito importante essa interação. E agradecer mais uma vez por participar do AdsaCast. Então siga aí, pessoal, Rinaldi de Gílio nas redes sociais. Eu sigo, dá para mostrar aqui, eu sigo o nosso vereador. E é legal você que vai começar a seguir ele, que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no cenário político, né, no cenário religioso. Você fica por dentro, porque a galera é bem ativa nas redes sociais. Aqui tem muitos conteúdos, né? Então é legal aqui, ó. Então siga lá, tá bom, pessoal? Nas redes sociais, beleza? Quero agradecer aqui ao Work Motors, que é a patrocinadora aqui do nosso AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho, estou ficando por aqui. A semana que vem tem mais e a direção geral é do pastor Galdino Júnior. Vereador, obrigado. Até a próxima. Valeu, Deus abençoe.